Olá, eu sou Marcos Oliveira, sou psicanalista, psicoterapeuta antroposófico, especialista em psicologia organizacional e MBA em gestão de pessoas e educação corporativa. E hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, sabendo aí da quantidade imensa de pessoas que estão desempregadas aí no país, né? E a procura muitas vezes do primeiro emprego, no caso dos jovens, né? Eu resolvi gravar esse vídeo para passar algumas dicas para vocês com relação à composição do currículo e ao processo de seleção, à entrevista propriamente dita, tá? Alguns critérios aí que seria bem interessante vocês pontuarem aí quando vocês forem procurar o seu primeiro emprego. Ou se você estiver desempregado para tentar uma nova vaga, tá? Gente, antigamente os currículos eram compostos de mais complexos, né? Eles tinham dados que eram exigidos mais complexos. Nome completo, número de RG, número de CPF, número do título de eleitor, número da carteira de reservista, número da CNH. Hoje isso tudo já era, não existe mais. Você não precisa colocar nada disso. Você precisa apenas colocar a sua qualificação, o seu nome completo, se você é casado ou solteiro, tá? Número de telefone, celular e fixo, se você tiver. E-mail, extremamente importante, que muitas empresas fazem contato com o candidato através do e-mail, né? Também a sua carteira de habilitação e a categoria que você tem na carteira, se é A, B, se é B apenas, C, D ou E, tá? E os cursos eventualmente que você tiver aí com relação a cargas perigosas, né? Feito isso, nós passamos para a segunda fase, né? Abaixo você traça uma linha, né? De fora a fora, depois da sua qualificação, do seu nome, desses dados que eu coloquei, e coloca ali, qualificação profissional. Gente, muita gente peca no currículo quando coloca primeiro, antes da qualificação profissional, as empresas onde ele trabalhou ou que ele esteja trabalhando. Isso vem por último, tá? Primeiramente, é interessante que você coloque no seu currículo a sua qualificação profissional. Ou seja, se você tem curso, por exemplo, de operador de empilhadeira, curso de chapeamento, curso de soldador, algum curso técnico administrativo, faculdade, que você seja graduado, pós-graduação, então você coloca ali por ordem de grau de instrução, ou seja, se o curso que você fez é apenas de qualificação, por exemplo, curso de formação de vigilante, é apenas um curso de qualificação, isso não te dá direito a um título superior. Então você coloca preliminarmente todos os cursos que você tiver, do nível mais alto para o mais baixo, tá? Então se você é graduado em alguma área, por exemplo, administração, bacharelado em direito, sei lá, psicologia, enfim, todas as profissões regulamentadas de nível superior, você coloca primeiro, tá? Então vem primeiro a graduação, se você tiver pós-graduação, a sua pós-graduação, se você tiver mestrado, seu mestrado, se você tiver doutorado, seu doutorado. Se você tiver pós-doutorado, seu pós-doutorado, tá? Se você é uma pessoa que não tem graduação de nível superior, mas tem um curso técnico, por exemplo, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em empreendimento, técnico em informática, técnico em administração, você vai colocar ali também. E é importante, sempre que você colocar os cursos, você colocar o nome da instituição que você fez o curso e a quantidade de carga horária de cada curso, respectivamente, tá? Então, se você fez um curso de pós-graduação, por exemplo, de 360 horas, é interessante que você coloque curso de 360 horas, tá? Pós-graduação tal, no instituto tal, período da data X para a data Y, situação do curso, se tiver concluído, você coloca concluído, se você estiver cursando, você coloca cursando, tá? Essa é a fase onde você coloca a sua qualificação profissional. Então, qualquer tipo de curso, né, desde que seja um curso... A gente nunca recomenda que você coloque cursos aí de pouca duração. Hoje existe na internet, tem muitos cursinhos aí de 10, 15 horas. Isso é irrelevante, tá, gente? Não perca tempo colocar isso no seu currículo, que não vale a pena, tá? Então, coloque no seu currículo apenas a sua formação mais relevante.
Se você for um profissional multidisciplinar, como é o meu caso, eu tenho várias pós-graduações, são 27 no total, 27 pós-graduação, e tenho mais 2 graduações. Então, eu não vou, por exemplo, se eu vou me candidatar a uma vaga num cargo administrativo, e eu tenho, no meu caso, no meu currículo eu tenho pós-graduação com especializações em psicologia, em administração de empresa, engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de qualidade, enfim, são todas pós-graduações. Só que eu estou concorrendo a uma vaga específica de administração. Ou seja, eu estou concorrendo a uma vaga de assistente ou analista administrativo. Eu não vou colocar ali para essa vaga uma formação minha, por exemplo, em psicologia, porque não tem lógica você colocar uma formação em psicologia se você vai ser assistente administrativo. Então tem a formação, a qualificação que você vai colocar no seu currículo tem que ser coerente com o cargo e a vaga para o qual você está concorrendo. Não adianta você querer encher seu currículo, você tem 27 pós-graduações, que é o meu caso, colocar todas ali. Ora, não tem sentido eu colocar, por exemplo, eu vou usar um exemplo aí chulo, né, que eu sou professor, na verdade eu sou professor, né? Não tem lógica eu colocar que eu sou professor, e o curso onde eu fiz a minha faculdade de licenciatura, ou mesmo de especialização em docência, para concorrer a uma vaga de assistente administrativo, que é uma vaga que eu não vou usar esse tipo de qualificação minha. Então a qualificação que você vai colocar no currículo é aquela que coaduna com o cargo e com a vaga pela qual você está concorrendo, tá, gente? Então não adianta colocar ali cursos que você fez que estão fora da área daquilo que você está concorrendo. Isso aí é irracional e isso daí não vai ser levado em consideração na sua qualificação para a vaga. Para que vocês entendam de uma maneira bem simples, a formação que você tem que colocar no seu currículo, por exemplo, para assistente administrativo, é apenas os cursos relacionados com a administração de empresas, então somente. Tá? Se você vai concorrer a uma vaga de soldador, você vai colocar ali os cursos que você fez correspondente à soldagem, né? A penetração de solda, solda MIG, MAG, TIG, enfim, aos tipos de solda que você foi qualificado. Então, os cursos que você fez de soldagem é os cursos que você vai colocar ali. Agora, se você fez o curso de soldagem, mas fez uma especialização em psicologia, não coloque, gente, porque não tem nada a ver, né? Então, coloque apenas, se você tiver qualificado, tiver um curso de qualificação para uma determinada vaga que possa ser usado para aquela vaga que você está concorrendo, use apenas e tão somente esse curso que é específico, voltado para a área da vaga para a qual você está concorrendo, tá? Fim dessa parte, vamos para a terceira e última parte do currículo. A sua experiência profissional, que é as empresas que você trabalhou aí nos últimos 10 anos, aí vamos por aí, tá? Mas sempre, não coloque, se você trabalha, muita gente trabalha um ano num lugar, 6 meses no outro, 3 meses no outro, gente, evitem colocar períodos irrelevantes também no currículo, porque não adianta, tá? Pode até queimar o seu filme, tá? O recrutador, ele pode ver, por exemplo, se você para 2 meses num lugar, 6 meses no outro, 4 no outro, você, no meio da gestão de pessoas, você é tido como um indivíduo abelha, que é o tipo do indivíduo que pula de flor em flor para coletar o néctar e não se fixa em lugar nenhum, né? Então as empresas buscam experiência, uma experiência mínima de 2 anos, tá? É o que se pede, tá? Se você tiver mais que isso, é muito legal. Mais de 5 anos é bom, muito bom, mas hoje em dia as empresas elas buscam profissionais que se desenvolvam ao longo do período que ela está trabalhando nos seus átrios, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa há 5 anos, mas você entrou como ajudante e saiu dela ou está na posição de ajudante. Isso demonstra para o recrutador que você não teve uma boa avaliação de desempenho. Então isso não é legal, entende? Então, óbvio, claro, se você teve 5 anos numa empresa e teve avaliações, é legal. Se não, não é muito bacana. Tá? Isso eu estou colocando apenas para vocês entenderem. Por isso que é tão importante a qualificação profissional. Porque a qualificação profissional, os cursos que você faz,
eles vão te ajudar muito lá na frente. Porque, eventualmente, você pode usar e colocar isso na sua qualificação profissional, que vai te ajudar no processo de seleção, seguramente, tá bom? Outra coisa, o currículo antigamente era composto de várias e várias laudas, várias páginas, né? Hoje não, hoje ele tem que ser uma coisa mais enxuta, mais sucinta. Imagine uma empresa que está contratando, recrutando e contratando 1.000 pessoas, né? Por exemplo, que é o caso aqui em Botucatu da Cainduscar, da Embraer, que está sempre contratando um grande volume de pessoas. O recrutador, ele não tem muito tempo assim, ele não se desdobra muito em cima de currículos alongados, cansativos. Então, o currículo ele precisa ser sucinto, contar apenas com seus dados básicos, né? Nome, se você é solteiro ou casado, número de filhos, CNH, basicamente é isso, endereço e e-mail, tá? Isso é imprescindível. Nada mais, não precisa colocar número de documento nenhum, que nesse primeiro momento. Então isso vai enxugar por si só o currículo. A foto, como eu falei, é uma coisa opcional, tá, gente? Porque a foto no currículo, ela denota uma infração legal, né? Porque muitas vezes a empresa exige a foto no currículo para ver se a pessoa a cor da pessoa, se ela é negra, né? Se tem traços de homossexualidade, né? Então isso é proibido por lei, tá? Então, mas é facultativo também as empresas pedir. Algumas empresas pedem. Então aí vai de você colocar foto no seu currículo ou não, tá? Se você achar que isso pode ser usado de forma preconceituosa em relação a você, em relação à sua cor, em relação à cor da sua pele, em relação à sua opção sexual, que porventura a foto transmita essa ideia para o recrutador, e se a empresa, por exemplo, não tem o costume de contratar negros ou pessoas os transexuais, os homossexuais, né? E isso, quando eu falo homossexuais, eu falo dos dois sexos, dos dois gêneros, tá, gente? Tanto de mulher como de homem, tá? Então, muitas vezes, algumas empresas são preconceituosas em relação a isso. A gente não pode ser hipócrita e falar o contrário, né? Então, a foto, muitas vezes, é para fazer um filtro para identificar a cor da sua pele e, eventualmente, se você tem uma característica física de homossexualidade. Mas isso é proibido por lei, tá? Se você, algum dia, passar por alguma empresa que exigir e deixar claro para você na entrevista a cor da sua pele ou falar alguma coisa em relação à sua sexualidade, isso aí é vedado, isso aí não existe, tá, gente? Não pode. Uma outra coisa, tem algumas agências de emprego, né, em algumas cidades, que costumam cobrar uma taxa apenas para você entregar o currículo. Isso também é uma coisa abusiva, extremamente ilegal, tá, gente? E antiético, antes de mais nada, né? Não se cobra apenas para captar um currículo. Se você uma agência de emprego ou mesmo alguma empresa está querendo cobrar para recepcionar seu currículo, isso daí é crime de estelionato, tá? Previsto no artigo 171 do Código Penal, tá? Não tem isso, tá, gente? De pagar para uma agência de emprego apenas para você deixar um currículo, tá? Até porque numa agência de emprego, quem paga pelo serviço de recrutamento e seleção não é o colaborador, e sim o contratante, tá? Então existe um contrato que é feito entre o contratante e o prestador de serviço enquanto recrutamento e seleção, tá? Uma agência de emprego, para executar o recrutamento e a seleção de um candidato. Então não se paga para isso, porque a agência de emprego já vai ser remunerada pelo contratante, tá? Só para ficar bem claro isso para vocês. Se alguma empresa cobrar de vocês, isso é antiético e ilegal e pode ser configurado aí crime de estelionato, tá? Porque não tem lógica uma coisa dessa. E a gente sabe que, infelizmente, algumas agências cobram apenas para receber currículos, sem dar qualquer expectativa, qualquer chance ou possibilidade do candidato ser realmente contratado. Então, fim dessa parte, apenas para vocês entenderem. Agora vamos para a segunda parte desse áudio, desse vídeo, né? Na verdade, gente, é assim, ó, o processo de entrevista, ele visa que o recrutador te conheça pessoalmente, ele saiba quais são algumas características pessoais suas. Contato visual, é muito importante você manter contato visual, ou seja, olhar olho no olho do entrevistador, tá? E de uma forma mais tranquila e relaxada possível. Se tiver tenso demais, toma ali um chazinho de camomila, um capinzinho de limão ali, chá de capim de limão, é muito bom, vai dar uma calmadinha,
e você vai ficar legal, né? Para você não esquecer de nada daquilo que você possa ser questionado durante a entrevista, a gente recomenda mais uma dica, que vocês consumam um pedacinho de chocolate. Por quê? O chocolate ele ajuda a fixar as coisas na memória. Então ele tem essa propriedade de ajudar aí na concentração, né? E no relaxamento também. Então um pedacinho de chocolate vai bem um bombonzinho aí vai bem antes de uma entrevista, tá, gente? Com relação à vestimenta, você vai numa igreja, numa missa, num culto, com roupa vulgar? No caso das mulheres, você vai com uma blusa muito decotada numa igreja? Não vai, né, gente? Você vai numa igreja toda maquiada, como se fosse quase um espantalho, né? Infelizmente a gente tem que falar dessa forma, porque tem muitas pessoas que colocam tanta maquiagem, carrega tanto na maquiagem, algumas mulheres, alguns homossexuais, né? Na busca de emprego, eles se travestem, né? Usam aí do seu direito aí como eu vou dizer, de demonstrar a sua transexualidade, o que não é errado, não é nenhum pecado, não é nenhum crime, mas às vezes exagera um pouco na maquiagem, na pintura. Então, quando você vai procurar um emprego, quando você vai passar por um processo de seleção, você tem que ir vestido de maneira adequada, como se você se comportaria, por exemplo, numa igreja, tá? Com uma roupa, pode ser uma roupa usada, mas tem que estar limpinha, tem que estar bem passadinha. Você pode estar com seu sapato simplesinho ali, até com um furinho de baixo, ninguém vai ver isso daí. Mas tem que estar limpo. Você tem que estar limpo, tá? Aciado. O aciamento é muito importante. Barba, né? Se for uma barba desenhada, né? Como a minha, que eu estou tentando desenhar aqui, mas é meio complicado às vezes, né? Mas enfim, tá mais ou menos, né? Então, duro de crescer e cheio de falhas, né? Mas se você tem uma barba legal, vá com ela bem aparadinha, bem certinho, não tem problema nenhum. Geralmente empresas de alimentação não aceitam o uso de barba, né? E nesse caso você tem que comparecer à entrevista necessariamente barbeado, né? Com relação ao cabelo também, nada muito chamativo, né? Você pode arrumar seu cabelo de acordo com o ambiente que você vai ser entrevistado, com a empresa que você vai estar entrevistado. É bom que você esteja com o cabelo penteado, né? Bem arrumadinho, né? No caso da mulher, bem escovadinho, né? E perfume, tem que ser um desodorante, perfume não pode ser muito pesado, um cheiro muito forte, não é legal, tá? Outra coisa, nunca mintam nem no currículo e nem na entrevista, porque o profissional de recrutamento e seleção ele é treinado para detectar mentiras, tá? Então, quando você mente para um recrutador, ele consegue meio que pegar no ar a mentira, tá? E antigamente, gente, usava-se muito uma coisa chamada esquentar carteira, né? O que é esquentar carteira, né? Esquentar carteira é você pegar a carteira profissional sua de trabalho e colocar ali uma empresa que você nunca trabalhou. Aí tem muita gente que mandava fazer lá um carimbo, né? E pá, colocava o carimbo lá, ficava bonitinho na carteira, tudo. Mas só que tem um pequeno problema, gente. Hoje em dia isso não funciona mais, tá? Então, se por acaso, né? No passado, né? A gente sabe que no passado existia muito essa prática de esquentar carteiras. A pessoa comprava um carimbo, colocava o nome da empresa, preenchia a carteira lá, colocava X anos lá, que trabalhou 5, 10 anos na empresa, e aí eventualmente a empresa ia, né, no caso que hoje nem isso não precisa mais, ia no INSS, solicitava o CNIS, que é a ficha corrida sua de registro no INSS. Aí o que acontecia? Na carteira de trabalho constava um registro que no INSS não constava, no CNIS, né? Consequentemente, o candidato ele corria o risco de ser, inclusive, denunciado por crime de falsidade ideológica e falsificação em documentos, tá? Então isso hoje em dia não funciona definitivamente. Nada de carimbo, nada de falsidade na carteira, nada. Por quê? Porque hoje, através do e-social, né, as empresas elas têm contato aberto no site do governo federal, do MeuGov. Então ali no MeuGov ele tem todos os registros profissionais que você teve durante a sua vida. O que não tem ali é porque você realmente não trabalhou. Então, se por exemplo você esquentou a sua carteira para ir numa empresa procurar emprego e vai lá
A primeira coisa que eles vão fazer, vão entrar no e-social e vão verificar as empresas que você trabalhou, porque hoje o governo tem um controle absoluto sobre a sua vida, né? Se você tem uma faculdade, você tem um currículo Lattes, por exemplo, a empresa tem como saber a sua formação acadêmica através do seu currículo Lattes, tá? Então, mentira, gente, é uma coisa que não funciona numa entrevista de emprego, tá? Como eu já falei, é muito importante que você mantenha contato visual com o entrevistador. Outra coisa extremamente importante, jamais fale para o entrevistador que você é uma pessoa perfeccionista. Por quê? Quando a pessoa fala que é perfeccionista, ela quer dizer que ela não tem nenhuma falha, que ela é perfeita. E não, a gente sabe que as pessoas não são perfeitas, né? Então, quando você fala que é perfeccionista, o recrutador já acende o sinal vermelho. Por quê? Porque sabe que você, enquanto perfeccionista, e o perfeccionista tem uma característica de ele pegar um trabalho para fazer, ele tem que fazer um trabalho totalmente impecável. Se ele não fizer impecável, ele acaba descartando aquela peça, por exemplo, que ele está fazendo. E isso vai gerar prejuízo, vai gerar perdas, vai gerar retrabalho. Por quê? Por conta do perfeccionismo, que é uma coisa que, na verdade, não pode ser nem mencionado numa entrevista de emprego, por isso tudo que eu falei. O perfeccionista, ele passa a ideia, ele quer passar a ideia de que ele é perfeito. E nós sabemos que não existem pessoas perfeitas. Então, o recrutador, ele fica com o pé atrás em relação a essa palavrinha mágica chamada perfeccionismo. Jamais use essa palavra num processo de recrutamento e seleção, tá? De seleção. Outro ponto, jamais você fale para o entrevistador que você está... se você saiu de uma empresa, por exemplo, jamais você fale para o entrevistador, ainda que isso seja verdade, que o entrevistador vai perguntar por que você saiu de tal empresa, né? Se você falar, por exemplo, que você saiu porque você não combinava com o seu encarregado, pronto, você já está fora, é uma carta fora do baralho, né? Porque a empresa, ela quer que o colaborador dela que venha a ser contratado, que ele consiga se inteirar com a equipe, com o time dela, profissional dela. Então, se você chega falando que você teve problemas com o seu encarregado na outra empresa, já é um sinal muito ruim e uma possibilidade muito grande de você não ser contratado. Então, jamais fale, ainda que seja verdade, que você saiu da empresa em função de não combinar com o seu encarregado por ter problemas aí com o seu superior. Porque o que se subentende é que se você teve problema com o seu superior hierárquico em outra organização, você vai ter problema também nessa organização que você está concorrendo. Então, as empresas, elas não querem ter candidatos problemáticos que vão gerar problemas em relação aos seus superiores, o que vai gerar processos como eu vou falar, processos de irritabilidade entre o seu líder e o liderado e toda a equipe muitas vezes, né? Então não é legal você falar numa entrevista de emprego que você teve problemas com o seu encarregado anterior, tá bom? Nunca fale isso. Se perguntarem para você, ainda que você tenha, fale, não, nunca tive problema e ponto final. Carta de referência. Carta de referência é uma coisa que é legal você ter se você conseguir. Quando você sai de uma empresa, você pede a carta de referência. Só que a empresa não é obrigada a entregar a sua carta de referência. Empresa nenhuma é obrigada, tá? A lei, a CLT, ela não fala nada a respeito da obrigatoriedade da empresa entregar a carta de referência. Por outro lado, isso não impede que a empresa que você está sendo recrutado e selecionado faça contato com a empresa que você trabalhou para saber as suas características. Nesse caso, a empresa ela pode dar passar o seu perfil profissional, o perfil seu enquanto funcionário dela, né? Só que essa empresa não pode jamais denegrir a sua imagem. Ela não pode, por exemplo, falar mal de você para um novo possível contratante. Por quê? Porque isso gera um crime de calúnia e difamação, o que no Código Penal gera aí uma penalidade prevista em lei com relação ao crime, tá? Isso cai na Lei 9.099/95 e a empresa ou o seu preposto responde aí pelos seus atos aí, inclusive podendo ser até impetrada uma ação judicial aí de indenização por danos morais. Então a empresa não pode jamais falar mal do empregado, tá? Eu vou falar de uma forma bem simples, né? Denegrir a imagem de um ex-funcionário,
tá? Ela pode sim se refutar, se negar a dar qualquer informação, seja através de carta de referência, seja através do telefonema. A empresa não tem obrigação alguma de passar essa informação para uma outra empresa, tá? Por outro lado, se você é um bom funcionário, geralmente as empresas passam a informação, dão carta de referência e tudo bem. Processo trabalhista. Se você tem processo trabalhista, aí piorou, aí lascou. Então, jamais você fale numa entrevista que você processou uma empresa, ainda que você tenha feito, tá? Porque isso vai queimar o seu filme, tá? A empresa não vai te contratar. Beleza? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, algumas dicas, né? Com relação à postura, né? Sempre uma postura suave, tranquila diante do entrevistador, sem vestido com modéstia, pode ser uma roupa. Hoje em dia a gente sabe que a situação no Brasil está muito difícil, muitas pessoas não têm, estão desempregadas há alguns anos, não tem lá uma roupa muito legal para comparecer na entrevista, mas ela tem que ir limpinha, né? Pelo menos isso, né, gente? Asseado, né? Toma um banho, penteia bem o cabelo, pode colocar uma maquiagem discreta, mas não precisa ser nada carregado, sabe? Nada chamativo, né? Você tem que ir de forma mais simples possível. Pode ser com uma roupa usada, desde que seja limpinha e bem passadinho, é bem legal. Isso, a boa apresentação, porque a primeira impressão é que fica, né? Então nada de um perfume muito forte também, porque às vezes o entrevistador é alérgico, então não é legal, tá? Definitivamente não é legal. Cuidado com a maquiagem, tá? Cuidado com os excessos nos brincos, né? Os brincos aqui eu também gosto, né? Todo mundo que gosta de usar brinco. Coisas discretas, tá bom, gente? E sem ser muito chamativo também. E isso é bem legal também no processo de seleção. E procurar falar a verdade o tempo todo, o máximo possível. Jamais mentir. Porque a mentira é facilmente detectada pelo profissional de RH, tá? Então, essas eram algumas dicas que eu tinha para passar para vocês nesse 1º de maio, né? Que é o Dia do Trabalhador. Infelizmente, nós sabemos que muitos trabalhadores no Brasil, aí nós temos um déficit aí de cerca de 27 milhões de empregos no Brasil, né? Nós temos hoje, segundo aí o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, cerca de 13 milhões apenas de trabalhadores empregados. Então a gente tem uma demanda aí de 27 milhões que estão à procura de emprego, né? Só que fica aquela dica também, né, gente? A coisa tá difícil, mas existem aí os cursos técnicos aí disponíveis, né? Existe condição da pessoa se qualificar de graça, né? Tem muitos meios aí, né? Para quem já é graduado, de fazer uma pós-graduação através da UAB, fazer uma pós-graduação particular. Hoje você consegue fazer pós-graduação por um preço bem baixo, né? E em pouco tempo. Você consegue, numa faculdade bacana, uma pós-graduação legal, em pouco tempo, que vai agregar no seu currículo. Se você não tem um curso superior ainda, você pode fazer um curso técnico. Ensino fundamental, só estudei até a 5ª série. Gente, não tem jeito, você precisa concluir o ensino médio, tá? Porque hoje em dia a maioria das empresas, até para trabalhar como coletor de lixo, você precisa ter 2º grau completo. Então, vamos estudar. Existe aí o Enseja, que ele visa, é uma prova que se faz, inclusive também no Enem você consegue a habilitação do ensino médio, né? Você consegue no Enem, através da prova do Enem, se você acertar mais de 50% da prova, você é aprovado e recebe um certificado de conclusão de ensino médio. Então você precisa disso tudo. E então uma coisa puxa a outra. Você consegue fazer o ensino médio pelo Enseja ou mesmo pelo Enem. Com o ensino médio, o certificado de ensino médio, você já pode tentar uma bolsa de uma faculdade aí no ProUni, no FIES, no SISU, né? E a luta. Você tem que fazer uma carreira, né? Você tem que buscar a melhoria contínua. Não adianta você querer achar que você tem 5ª, 6ª série, mas eu sou oficial soldador. Gente, as empresas não levam isso em consideração. A empresa quer que você seja um oficial soldador qualificado, que você tenha ali um 2º grau completo, que você tenha aí alguns cursos aí na área de soldagem. E isso funciona em todas, eu estou usando as empresas de soldagem porque é muito comum aqui em Botucatu, né? É muito utilizado esse tipo de mão de obra. E tem muita oferta de emprego e pouca demanda de pessoas qualificadas. Então daí a importância de você estar qualificando. Tem o Senai, tem outras instituições aí que oferecem esse curso, muitas vezes de forma gratuita, você não precisa pagar nada, né? O Pronatec oferece curso gratuito, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem,
Enfim, tem uma gama muito grande de cursos que você pode fazer para estar se qualificando. Você não pode, de jeito nenhum, ficar parado no tempo, esperar a sorte cair do céu. Com quinta, sexta série de ensino fundamental, hoje em dia, no máximo, você vai conseguir trabalhar aí de servente de pedreiro ou pedreiro, se você, do servente de pedreiro, se tornar um profissional qualificado, através da prática. Mas se você quer trabalhar num emprego melhor, ter um emprego bacana, que vai te dar um salário legal, uma remuneração, que são os benefícios legais, você precisa realmente estar qualificado. E estar qualificado hoje em dia depende de boa vontade, de estudo e dedicação nos estudos, tá? Isso hoje em dia é extremamente importante, né? É extremamente importante mão de obra qualificada. Existe emprego, gente. Existe, mas não tem, o mercado não tem profissionais qualificados, né? Ao passo que você está aí, muitas vezes aí, trabalhando aí num trabalho pesado, aí, sei lá, num trabalho rural, num trabalho na construção civil, que a gente sabe que é um trabalho difícil e penoso, mas o tempo que você tem livre, em vez de você se esforçar de fazer um curso, de crescer, você termina o trabalho seu e vai para a porta de um bar. Né? Ou seja, só vai fazer coisa errada, vai aprender coisa que não presta. No tempo que você está no bar, vai para uma escola, gente. Vai para uma escola, senta no computador, faz um curso. Hoje tem curso online, sabe? Você consegue fazer cursos aí pelo celular. Então, gente, vamos estudar, vamos se esforçar um pouquinho para crescer, porque a enxada é muito mais pesada do que a caneta. Tá certo, gente? Espero ter ajudado vocês, que esse vídeo seja um vídeo que tenha trazido luz para vocês em alguns aspectos aí, especialmente no tocante ao currículo e às entrevistas de recrutamento e seleção, tá? Reforçando, nunca minta, vá vestido de forma modesta, cabelo penteado, barba feita. Se você usa barba, vá com a barba desenhadinha, bonitinha, raspada em volta, não fica aquela coisa desleixada, né? Para você comparecer numa entrevista de emprego. Porque assim, fazendo isso, a sua chance de ser contratado aumenta muito, tá? Jamais comentar que você processou alguma empresa. Vão te perguntar para você por que eu devo te contratar. Por que eu devo te contratar para essa vaga? A sua resposta qual tem que ser? Porque a minha qualificação ela é coadunante, ou seja, ela se encaixa perfeitamente às necessidades da vaga e da empresa. Ponto. É isso que o entrevistador quer saber. Né? Se você tem aptidões para a vaga que você está concorrendo. Não adianta você enfeitar o pavão, falar assim, olha, eu quero entrar na empresa porque eu preciso trabalhar. Falar isso, pronto. Todo mundo precisa trabalhar. Então, quer dizer, vai ter um monte de concorrência aí junto com você precisando trabalhar. Então, esse argumento não funciona. Você precisa trabalhar. O argumento que funciona é aquilo que você fala que você tem a oferecer para a empresa em relação ao cargo que você está concorrendo e também numa possibilidade de crescimento, de buscar crescimento. Você pode falar, olha, eu quero trabalhar na empresa porque eu sou qualificado para isso, para a vaga, e porque eu pretendo continuar estudando, me evoluindo para melhorar a oferta daquilo que eu tenho profissionalmente para oferecer para a empresa. Ponto final. Falou isso, a sua chance de contratação é muito grande. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos, tá? Que hoje a gente sabe que tem tanta gente desempregada aí, né? E às vezes falta orientação profissional, né? E nós, no meu caso aqui, a orientação é 100% gratuita, você não vai pagar nada jamais aqui para assistir esses vídeos, você só vai ter que ter um pouco de paciência, né? Porque às vezes o vídeo demora 30, 40 minutos, né? Mas a gente sempre está tentando passar para vocês alguma coisa de positivo para lançar luz para o caminho de vocês, para que vocês possam conseguir um trabalho bacana e que esse trabalho possa ser aí uma coisa especial na tua vida, né? Que cada local que a gente passa na vida, que a gente trabalha, com cada empresa a gente aprende alguma coisa, a gente cresce um pouco, né? E se perguntarem para você por que você quer sair daquela empresa, simplesmente você pode falar, porque eu estou em busca de uma oportunidade de crescimento numa outra empresa, já que na que eu estou não está me oferecendo essa oportunidade. E eu sou uma pessoa sempre disposta a aprender. Então, eu sei que aqui nessa empresa vocês oferecem essa possibilidade de crescimento, né? E é por isso que eu me candidatei à vaga aqui, por isso que eu estou a fim de sair da empresa. Jamais fale que você vai sair da empresa porque você está com problema com o encarregado, com algum companheiro de serviço, porque isso vai demonstrar que você é uma pessoa problemática.
né? Então, empresa nenhuma quer ter nos seus atos, no seu quadro de colaboradores, pessoas problemáticas, tá bom, gente? Então, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, né? Ele também estará disponível lá no meu canal no YouTube, tá bom? Que é Tocha Psicologia, cursos e treinamentos. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui em cima para vocês, tá bom? Para vocês acessarem o meu canal, se inscrevam por lá. Deixe seus comentários, a sua opinião é extremamente importante para nós, tá bom? Ative o sininho de notificações e marque todas, que quando você fizer isso, você vai receber todos os nossos novos vídeos que serão produzidos eventualmente aí pelo nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para você que está desempregado aí, que Deus te abençoe, que você consiga aí arrumar um emprego, que você consiga o sustento aí para sua família, para viver com dignidade, né, nessa vida que nos desafia tanto, né, nesse mundo que profissional que cada vez mais nos desafia. Então daí a importância da gente estar sempre bem qualificado, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, muito obrigado pela atenção aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, compartilhe com seus amigos, tá bom? E também indiquem o nosso Facebook, a nossa fanpage aí para outras pessoas, tá bom? Para que nos adicionem, todos que pedirem adição serão adicionados, né? Nós não costumamos responder muitas coisas no inbox, porque são muitas pessoas, né? A gente já está com 1.600 pessoas no canal, no Facebook, então é muita gente para a gente estar respondendo individualmente. Então a gente, na medida do possível, né? Quando a gente entender que o questionamento da pessoa é pertinente, a gente responde rapidamente, mas eu não garanto que eu vou responder todos, porque se for alguma coisa meio sem nexo, a gente não vai responder. Se for alguma coisa que envolva o nosso trabalho profissional pessoal, é óbvio que a gente não vai atender, né? Para isso a gente atende de forma particular, né? Mas a gente tenta passar aqui de alguma forma um pouco de conhecimento e ajuda que possa ser usado para vocês aí e de que eu possa passar de forma gratuita para ajudar vocês aí na busca de um emprego, na sua vida pessoal, né, na sua vida sentimental, inclusive, né? Enquanto especialista em psicologia clínica, a gente trabalha com isso, né? Mas assim, nos vídeos a gente pontua a conta gotas, né? É óbvio, né? Não dá pra gente saber o problema que a pessoa está passando sem entrevistá-la. Então, para que a gente entreviste, a gente tem que exercer aí o nosso trabalho remunerado, né? Não tem como, né? Porque a gente vai abrir um horário do nosso dia para ficar à disposição da pessoa, seja online, seja presencial, né? Enfim, mas pelo Facebook a gente procura passar aquilo que é possível de forma simples, didática, que alcance o maior número de pessoas. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.